Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais esse dia de devocional na presença do Senhor. Estamos no capítulo 16 de Mateus, já na metade do capítulo. Estamos no verso 21 e vamos estar meditando até o verso 23. Mateus 16, 21 diz: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Veja que coisa. Nós temos aqui no capítulo 16 algo que é uma luz poderosa para as nossas vidas. Se Pedro agora está aqui sendo repreendido porque tentou dar esse conselho para o Senhor mediante aquilo que ele estava dizendo que aconteceria, nós vimos exatamente o contrário ontem, quando ele é chamado de feliz, de bem-aventurado. Simão Barjonas teve uma revelação que eu sou o Filho de Deus. Oh, Barjonas, você conseguiu ver? Porém, aqui Barjonas não é chamado necessariamente de Satanás, mas totalmente possuído. Como pode essa ligação tão pequena, essa linha tão curta de acontecimento? Veja, temos realmente duas coisas para dizer aqui. E a primeira é exatamente tendo que comparar os dois textos. Mas antes disso, vamos entender o que acontece. O Senhor Jesus começou o seu ministério, chamou os discípulos. Pedro, que é trazido pelo irmão André, é quem recebe luz para ser um grande apóstolo. E ele então toma frentes com o Senhor em muitas coisas, e sempre quando o Senhor está em alguns lugares, ele leva os seus três mais importantes. Pedro é um deles. E a vida tem sido diferente para ele, tem sido uma bênção. O Senhor então começa o ministério, bem-aventurados, bem-aventurados, e aquela coisa, o sal da terra, a luz do mundo. Esse projeto vai ter, é claro, uma mudança, uma alteração de uma igreja que estava aberta ali em Jerusalém para ser instalada, volta a ser escondida e vai ser agora manifestada sem nenhuma mudança. A questão de que a igreja, o que a igreja faria se ela tivesse acontecido pelo projeto dos judeus? O que ela faz hoje? Por quê? Não teve nenhuma alteração no que a igreja seria, no que a igreja faria. A questão é que ela seria a partir de Jerusalém, e ela passou a ser a partir de filhos aleatórios escolhidos pelo Pai em todos os lugares, inclusive muitos gentios que não são ali de Israel. E aí o Senhor vem, é reprovado totalmente, começa o ministério agora recebeu uma alteração por conta das pregações por parábolas, curas em indivíduos, não mais aquela questão envolvendo toda a nação, e uma rigidez, uma dureza da parte do Senhor muito grande com relação aos líderes, aos escribas, aos fariseus, aos saduceus.
Então, a partir de agora, ele está indo para a sua fase final, que é o que ele veio fazer, que foi dar a vida dele por nós. Né? Quando lemos ali Mateus capítulo 13, do versículo 44, o Senhor ele fala que ele vai esconder de novo o tesouro, a igreja, e vai vender tudo que tem para comprar o campo. Então, esse vender tudo que tem vai ser aqui, vai ser nessa cruz, vai ser nesse tempo de sofrimento, vai ser padecendo na mão de Jerusalém, vai ser padecendo na mão do sumo sacerdote ali, etc. e tal. Ele vai ser avaliado como cordeiro perfeito para ser mandado para o sacrifício. Os caras vão fazer certinho, certinho o que ele, o que ele propôs. Se por um lado, você vai ver lá em Mateus 12, o Senhor sendo reprovado 3 vezes como Deus, como profeta, lá em 26, você vai ver o Senhor sendo aprovado. 3 vezes eles vão falar: não vejo pecado algum. 3 vezes. Quer dizer, este cordeiro é perfeito. Este cordeiro não tem defeito. Pronto para o sacrifício. Bom para o sacrifício. Ok. Então, por conta disso, o Senhor então começa aqui a falar que vai começar essa fase. Ele fala que agora vai chegar o momento de padecer. E ele está falando exatamente de discípulos: olha, agora chegou a trocar de fase. Momento de padecer chegou. Quero dizer para vocês que eu vou sofrer, eu vou apanhar, o negócio não vai ser fácil, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Olha o que ele está falando. Mas vou ressuscitar no terceiro dia. Tá bom para vocês? E aí você diria: amém, Senhor. O Senhor aqui é o Senhor. E nós, né? Talvez uma pergunta assim bastante. E nós? Talvez o Senhor. Vocês vão ficar guardados, anjos cuidarão de vocês, nada vai acontecer com vocês. Há uma obra para vocês fazer a partir de então. Mas eles não falaram nada. Mas Pedro falou. Aí agora sim eu quero falar a segunda coisa. A primeira coisa era essa, fazer essa introdução, esse pano de fundo. Vamos ler as palavras de Pedro. Versículo 22. Que muitas vezes são as nossas palavras. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Presta atenção. Se o Senhor está falando que vai acontecer, qual o sentido do apóstolo Pedro falar que não vai? Se o Senhor está falando vai ser assim, por que o apóstolo Pedro fala: não, não vai não? Porque exatamente acontece aqui com Pedro uma coisa que acontece com muitos crentes todos os dias. Quando ganham revelação do Pai, quando são usados pelo Pai, quando são abençoados pelo Pai, eles fluem, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Porém, não tem um discernimento exato de que aquele mover aconteceu por conta de quê? Revelação do Pai, não teve nada a ver com ele. Então ele pensa, por causa dessa revelação, que ele se tornou alguém especial, que ele se tornou alguém melhor que os outros, que ele se tornou alguém que sabe das coisas, que ele se tornou alguém que tem a visão, ele se tornou alguém que tem o entendimento, ele se tornou alguém que viu aquilo que ninguém viu. E aí Pedro, que ouve do Senhor há pouco tempo essa palavra, o Senhor falando: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Agora presta atenção. Por que não foi? Por que não foi? Não foi o que, Senhor Jesus? Não foi a sua revelação, não foi a sua identificação, não foi aquilo que você sabe, não foi aquilo que você é. Ei, Pedro, deixa eu te falar. Não foi carne e sangue que te trouxe essa revelação.
não foi o Pedro, não foi o grande Pedro, não foi o seu mega entendimento, mas meu Pai que estás no céu. Mas meu Pai que está no céu. Então, Pedro, presta atenção. Não foi você. Foi o Pai que está no céu. Ele te revelou. Ele te revelou. Agora veja, isso aqui é um princípio de vida. Isso aqui é um estilo para você seguir. Isso aqui é um estilo para você avançar. Agora o Senhor fala que vai para Jerusalém, sofrer na mão dos sacerdotes, sofrer na mão dos escribas, vai ser morto. E o Pedro fala, de maneira alguma, Senhor, para com isso, está equivocado. Já tive uma revelação, agora estou tendo outra, isso não vai acontecer. Eita! Será que teve mesmo? Isso, por que eu falo que isso é um problema comum no meio de muitos nos nossos dias? Porque o irmão ganha uma revelação e faz a obra de Deus. Aí no outro dia ele não precisa mais ganhar uma revelação, porque ele já se acha o revelador, o revelação. E agora ele fala da carne dele, da parte dele, como se fosse Deus. Isso é tão ruim. As revelações de ontem não servem para hoje. O Deus que revelou ontem pode revelar hoje ou não. E aí, então, por conta do Pedro, que ontem espiritual recebeu de Deus, hoje carnal, dando lugar para o diabo, vai receber uma catracada da forte. Se ontem ele parecia ser o maioral dos apóstolos, hoje ele se tornou o cachorrinho que dorme na chuva. Verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse: arreda, Satanás. Não teve curva na palavra. Que o próprio diabo ponhava aquelas palavras na boca de Pedro. E Pedro, com a influência da revelação de uns dias atrás, podia influenciar os discípulos a querer vir reprovar o Senhor também. Então o Senhor teve que ser como com ele, firme, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então veja só, hoje para nós, nesse devocional, grande exortação, não falemos aquilo que pensamos como se fora de Deus. Busca a revelação. Deus tem revelação para nós. Deus tem revelação para todos. O Senhor tem toda a revelação. O Senhor tem todo o prazer de conversar conosco. Toda vez a gente vive numa época da IA, né? Você vai lá e conversa com a IA, com a inteligência artificial. Você fala, você pergunta, e ela está assim, 100% disponível para você o tempo todo. Claro que para algumas coisas vai ter limite, querendo seu dinheiro para você pagar. Mas tá, olha, 24 horas a IA tá de olho e de ouvidos abertos em você, só você falar. Muito mais o nosso Deus, muito mais o nosso Deus, presta atenção, o nosso Jesus poderoso, glorioso que está em nós, no nosso espírito, tem revelação para nós. Não precisa você criar coisas, não precisa você deduzir coisas, não precisa você parar para pensar, fazer jogadinhas mentais. O Senhor tem a revelação. Ah, Deus amado. Mas amém, glória a Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos direcione, nos envie com a revelação do céu. Em nome de Jesus. Fica na paz e tenha um dia maravilhoso.